Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 11 de junho. Agora na Espanha, 20 horas e 13 minutos. No Brasil, 15 e 13 da tarde. Gente, a BTC desenhou um fundo violento nos últimos minutos. Vocês vejam que aqui, eu tô aqui no 6 horas, vocês vejam que há poucos minutos atrás a gente desenhou o fundo em 66.051. Nesse momento a gente está abaixo da Lauer, da base, da banda de VWAP mensal. Só que se a gente olhar para o padrão comportamental da BTC, toda vez que ela visita um patamar abaixo da base da banda, ou seja, abaixo da Lauer, aqui da banda de VWAP mensal, ela volta como num efeito elástico de volta para VWAP mensal. Vocês podem pegar qualquer período para trás, esse padrão se repete. A BTC, ela tem essa característica, a VWAP mensal e a semanal também exercem ambas uma brutal força gravitacional sobre a BTC. É muitíssimo provável que isso aqui retorne como num efeito elástico em direção à própria VWAP mensal, que está lá em 69.700. Agora eu vou pular para o gráfico diário para a gente tentar entender a movimentação, porque a gente acabou quebrando para baixo a base daquela cunha que estava aprisionando aqui a BTC nessa sequência de fundos ascendentes. Então lá no diário eu tenho para mim que esse padrão pode se confirmar. Um ombro cabeça a ombro invertido, que é um padrão gráfico altista que levaria facilmente a BTC para o patamar de 100 mil dólares rompendo para cima. Então vocês vejam que o primeiro ombro está bem caracterizado, a cabeça está bem caracterizada, a gente precisaria de um engolfo aqui a partir de amanhã para voltar a estressar a aresta superior dessa acumulação. Como a pernada subsequente tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a amplitude da acumulação ombro, cabeça a ombro, isso aqui facilmente levaria a BTC para 100 mil dólares. A confirmar, eu tenho para mim que isso aqui foi uma belíssima armadilha de ursos, um bear trap. Muita gente boa tá desembarcando do mundo cripto sem olhar para o fato de que historicamente toda vez que a BTC beija a base da banda, ela volta como num efeito elástico para a própria VWAP mensal. Muita gente boa tá saindo de Solana, Avax, e eu ouso afirmar que essas pessoas vão voltar pagando caríssimo, porque a dominância não desabou tanto assim como alguns estavam vaticinando. A dominância segue aprisionada aqui nesse patamar de 55%, não retornou para cima dessa LTA que ela já tinha quebrado. O Bull Run, na verdade, a música só vai começar a tocar para as altcoins com uma queda mais expressiva da dominância da BTC. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que o market cap das altcoins vão explodir de forma mais acelerada que a expansão do market cap da BTC. Ou seja, é a queda da dominância que vai fazer a música começar a tocar. Na verdade, se a gente olhar para a ETH, que ela nem rompeu a sua última máxima de todos os tempos, a música nem começou a tocar, porque quando a ETH rompe a sua última máxima do ciclo anterior, é que verdadeiramente começa a festa para as altcoins. Por enquanto, a gente está ostentando a mais longeva acumulação da BTC em torno da máxima do ciclo anterior. A acumulação que antecedeu o Bull Run de 2017 e 2018 ficou 48 dias no patamar da máxima do ciclo anterior, que foi 1.300 lá de 2012 e 2013. E acabou redundando numa explosão hecatômica que levou a BTC de 1.000 dólares para 20 mil dólares. A acumulação em torno de 20 mil dólares, que foi a máxima de 2017 e que acabou sendo objeto de acumulação antes do pump da BTC em 2020 e 2021 até 69 mil dólares, foi a acumulação mais curta temporalmente falando, já que ficou só 21 dias no patamar próximo, orbitando 20 mil dólares, e aí explodiu para 64, depois a gente sabe que explodiu para 69. Agora, esse gráfico está um pouco atrasado, a gente está há quase 100 dias acumulando em torno da máxima do ciclo anterior.
Lembrando aos senhores que a pernada que sucede essa acumulação, ela é proporcional à longevidade dessa acumulação. Então é muitíssimo provável que o próximo all-time high da BTC, a próxima máxima histórica, leve a BTC para 245 mil dólares. Se aquele nosso padrão ombro, cabeça, ombro se confirmar, tem muita gente boa que vai voltar no desespero, vendeu Solana agora a 147, vai acabar voltando, pagando mais de 200, porque amanhã, se o DXY, vamos ver como é que tá o DXY hoje, deve estar subindo, que a BTC tá pesada, olha lá, tá subindo 0,14, já é o terceiro pregão seguido, desde o pump da sexta-feira, em que o DXY chegou a subir mais de 1%, fechou mais 0,80, já é o terceiro pregão seguido que o DXY segue ganhando valor, que o DXY mede a força do dólar contra libras esterlinas, francos suíços e ienes japoneses. Não é normal uma divisa estável como o dólar ficar 3 pregões sucessivos se valorizando quase 2, 3% contra as outras divisas das mais estáveis do planeta. Isso obviamente não é normal. Daqui a pouco vem intervenção de bancos centrais, Banco Central japonês, Banco Central britânico. Isso aqui não é normal e com certeza o teste da MM200 acabou impondo esse pump. Mas isso aqui vai voltar a ser testado de cima para baixo e quando o DXY tombar forte, os senhores podem ter certeza que muita gente vai voltar pagando pedágio pra galera. O gráfico da dominância eu já mostrei pra vocês. O gráfico das altcoins segue o game. O nosso gráfico de Renko, no gráfico de Renko com box de 2 mil dólares, nada mudou. Toda essa queda da BTC mal conseguiu desenhar um box vendedor. O Squeeze advoga, inclusive, que vem uma pernada impulsiva muito expressiva. É uma insanidade o sujeito estar desembarcando e não estar embarcado no mundo cripto. Eu volto a repetir, se esse padrão, ombro, cabeça, ombro invertido, explodir para cima, vai ter muita gente reembarcando, pagando pedágio. Quem está desembarcando vai voltar no prejuízo. Quem ainda não embarcou e não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu selecionei, eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Eu volto a afirmar, eu tenho para mim que essa quebra dessa LTA aqui no 6 horas foi uma bela armadilha de ursos. Isso aqui vai voltar como no efeito elástico para VWAP mensal, vai formar um pullback e lá no diário a gente vai desenhar esse ombro, cabeça, ombro invertido e a BTC vai explodir para 100 mil dólares. Então fica esse alerta. Quem desembarcou vai voltar pagando pedágio. Quem ainda não embarcou e não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque é uma insanidade o sujeito desperdiçar essa oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. Na seara fática, eleições da União Europeia, as eleições para o Parlamento da União Europeia acabaram se revelando um belíssimo evento em favor do mundo cripto. Partidos pró-cripto conquistaram assentos em meio a perdas brutais daqueles partidos que historicamente são hostis à criptografia. Os partidos progressistas, os partidos ambientalistas. Tem muito ambientalista que não sabe como funciona a BTC e fica reportando que o aumento da atividade de mineração de BTC aumenta a poluição. Uma baboseira, já está provado que nenhuma planta de produção de energia elétrica é 100% eficiente. Todas as plantas de produção de energia elétrica, termoelétrica, hidrelétrica, a hidrelétrica de Itaipu, no Brasil, eles não jogam 100% da energia produzida na rede. O excedente vira BTC através de mineração. Isso transformou plantas que a princípio eram inviáveis economicamente em plantas absolutamente viáveis. Então, esse discurso, principalmente de partidos ambientalistas, discursos hostis à criptografia, estão sendo demolidos, desconstruídos, porque a mineração de BTC, ela, pelo contrário, ela torna eficientes e viáveis economicamente plantas que agridem menos o ambiente. Então, plantas eólicas, plantas de fotovoltaicas,
Tudo isso não é 100% eficiente. E o excedente, que simplesmente seria jogado fora, não há como estocar energia, colocar um monte de bateria lá do lado de Itaipu para estocar energia, como também não tem como estocar vento. O que é excedente e não vai para as linhas de transmissão, vira BTC. E ainda na seara fática, exchanges, Cefaz, né, testemunham 1,5 bilhão de dólares em saídas de BTC. Gente, é o que eu tô reportando. Enquanto tem gente vendendo a queda, as baleias estão comprando e sacando Bitcoin das exchanges. E o GTA 6 ganhou uma janela oficial de lançamento, vai ser no ano de 2025, e tá confirmado que o GTA 6 vai rodar em blockchain. Gente, não sei se vocês conseguem entender o tamanho do impacto do GTA 6 rodando na Web3. O CEO da Rockstar Games, que é a criadora do GTA 6, reportou que as NFTs vão ser um aspecto importantíssimo dentro do jogo. É muito provável que o GTA 6 seja um dos metaversos e um dos marketplaces mais importantes da Web3. Isso vai ter um impacto brutal no desenvolvimento de todos os ecossistemas. Os senhores podem ter certeza absoluta que o impacto... Não existe nenhum jovem nos Estados Unidos que hoje tenha 20 e poucos anos. Não existe nenhum jovem na Europa com 23, 24 anos que não tenha jogado GTA San Andreas em 2003, 2004. Eu joguei a minha faculdade toda GTA San Andreas. Eu joguei antes do San Andreas o GTA 3, eu acho, que era pré-histórico. Até hoje eu jogo GTA V. Eles estão há uma década construindo o GTA 6. O GTA V, se eu não me engano, foi lançado em 2014, 2013. Eles já estão há pelo menos 10 anos desenvolvendo esse GTA 6. E agora tem uma janela oficial de lançamento. Isso é uma bizarrice. Não existe nem... Essa geração Y, os millennials, que basicamente estão entrando na força de trabalho hoje, estão ficando economicamente ativos e independentes agora, 100% desses jovens do primeiro mundo, no Brasil é a classe média alta, porque esse jogo era caro. Agora, no primeiro mundo, 100% dos jovens que hoje estão entrando na força de trabalho jogaram GTA San Andreas. Gente, façam as contas e reparem no impacto que um metaverso desse vai causar, o estrago positivo que isso vai causar no mundo cripto. Tem gente vendendo criptoativo diante de um cenário desse. É inacreditável. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Fed não tem pressa em cortar os juros. É consenso entre os economistas que os membros do board do Fed vão manter a taxa básica de juros nessa reunião que vai acontecer entre hoje e amanhã, né? Mas amanhã a gente vai saber o resultado. Eles também vão divulgar o novo conjunto de projeções econômicas. Na verdade, o mercado está nervoso pela segunda parte, pela divulgação do novo conjunto de projeções na visão do Fed, do board do Fed, porque é isso que importa, porque manter a taxa eles vão manter no mesmo patamar. E a demanda por AI nos Estados Unidos está chacoalhando o mercado de energia elétrica. O fato é que minerar a inteligência... Quando vocês fazem uma pergunta lá no ChatGPT ou em qualquer interface de AI, isso acaba desencadeando uma série de processamentos muito complexos em placas que basicamente mineram e entregam a resposta com base em um amplo espectro de operações em semicondutores que consomem uma quantidade absurda de energia, como minerar Bitcoin. E a explosão por AI está causando um aumento de demanda por energia elétrica. Então o S&P 500 está arrastando para cima não só as corporações de AI, como Nvidia, Microsoft, agora a Apple, que vai integrar o seu sistema operacional iOS ao ChatGPT. Enfim, a Qualcomm, que está agora anunciando a criação de um semicondutor que vai poder rodar dentro do mobile e do laptop do sujeito daqui a 1 ou 2 anos. Só que toda essa demanda por energia para poder suprir essa força computacional das grandes clouds
está chacoalhando não só as distribuidoras, mas as produtoras termoelétricas, hidrelétricas, operadoras de linhas de transmissão, enfim, o mercado energético também está sendo arrastado pela AI e as ações desse tipo de serviço público também estão se valorizando muito acima do S&P. E as primeiras pesquisas, depois do terremoto que foi o resultado das eleições para o Parlamento Europeu na França, que obrigou o Macron a dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições antecipadas, dão conta de que a Le Pen lidera com folga, vai ter a maioria das cadeiras, até a última pesquisa, 35% no primeiro turno. Isso deixaria ela na posição de indicar o primeiro-ministro, lembrando que a França ela tem um regime semipresidencialista. Enfim, o que os senhores têm que ponderar com relação a essa notícia é que tem gente achando que o mundo cripto, a BTC só vai engrenar uma pernada de alta quando a taxa básica de juros começar a cair, quando as guerras russo-ucraniana e Israel-Hamas terminarem. Gente, a Le Pen ganhando na França só significa uma coisa: a França não envia mais um euro, mais um centavo para a Ucrânia. O Donald Trump ganhando na Casa Branca só significa uma coisa: os Estados Unidos não mandam mais um centavo para a Ucrânia. Essa nova faceta da Europa Ocidental, isso não é só na França, isso está varrendo toda a Europa Ocidental, da Itália de Giorgia Meloni até a Suécia, passando pela França agora. A própria Portugal, Espanha, está com essa sustentação capenga que mantém o Pedro Sánchez no poder, porque ele acabou avalizando a lei que anistiou os separatistas catalães. Se não fosse isso, ele já tinha caído também. Mas o fato, gente, é que a Europa Ocidental de 2025, do final de 2024 e início de 2025, não vai ter nenhuma relação com essa Europa de hoje. O mundo está mudando e mudando rápido. Em muito pouco tempo, essa guerra russo-ucraniana acaba. O Conselho de Segurança da ONU acabou de aprovar uma resolução aprovando um cessar-fogo na faixa de Gaza. Ou seja, Israel vai ter que, se foi aprovado pelo Conselho de Segurança, tem o aval de China, Rússia e Estados Unidos, Israel vai ter que cumprir. Então não tem jeito. O mundo vai voltar a ter som de violino nas ruas, cheiro de flores, as taxas vão cair, aí o sujeito tá esperando, vai pagar 250 mil numa BTC. Gente, não subestimem o que está acontecendo. Não é só... esse ciclo, ele tem tantos pontos fora da curva que eu não consigo nem elencar. Não é só a tokenização de ativos do mundo real, do mundo TradeFi, em que só a tokenização de uma Nvidia, Microsoft e Apple colocaria a liquidez das DeFis em 10 trilhões, com 3 empresas. Não é só a regulamentação dos criptoativos na maior jurisdição do planeta, o FIT 21, que já passou na Câmara Federal e está indo para o Senado com o aval da Casa Branca, por conta da corrida presidencial. A questão cripto agora ficou uma questão sensível nos Estados Unidos, já que os eleitores, em sua maioria, estão expostos à criptografia. Não é só a abertura de capital social na Nasdaq de emissoras de stablecoins que vão inundar as DeFi de liquidez. Não é só a chegada das CBDCs. Não é só o GTA 6, que provavelmente vai ser o mais importante marketplace e metaverso rodando na Web3. Não é só o principal candidato e favorito à corrida presidencial rumo à Casa Branca se autoproclamar um embaixador criptográfico, como foi o caso do Donald Trump. Não é só isso, é a chegada. É tudo ao mesmo tempo. É a chegada dessa tsunami de liquidez em DeFi. Gente, vocês têm noção do que vai significar a tokenização de uma Nasdaq, por exemplo, na Web3? Isso aqui vai catapultar fácil de 100 e poucos bi para 10, 15 tri. Tem gente subestimando o que tá por vir. Não tem como acertar o fiofó da mosca e entrar no fundo exato. Também não tem como acertar de novo o fiofó da mosca e sair no topo exato. Mas os senhores têm que entender que imaginem um mundo
onde todas as principais classes de ativos, desde imóveis até ações, obras de arte, estejam perfeitamente integradas e tendo toda essa riqueza transitando na Web3, em tecnologia blockchain. Esse futuro emocionante está muito mais próximo do que você pode eventualmente imaginar. A tokenização de ativos do mundo real não é só uma tendência, não é só uma modinha, é a maior revolução socioeconômica desde a Revolução Francesa. Ela vai remodelar a forma como a gente gere, lida e investe em ativos. E tem gente subestimando o que está acontecendo. Gente, diante de um cenário desse, diante de toda essa pressão de dinheiro que está em vias de aportar no mundo cripto, o sujeito que não sabe o que comprar, clica no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei o que o senhorito precisa comprar. É uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. Eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Mesmo com toda essa queda, tem altcoin entregando mais de 3 vezes no Gemas. É bizarro o que está acontecendo, a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas desembarcando do mundo cripto. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.